Oi, Rosinho. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, Fá. Seja bem-vinda. Boa noite. Oi, sejam bem-vindos. Esperar só um pouquinho para quem quiser acompanhar entrar, né? Dá só uns minutinhos para a gente dar início à live. Como havíamos combinado, vamos falar sobre o isolamento social e as possíveis consequências psicológicas, né? Emocionais na nossa rotina, no nosso dia a dia. Oi, boa noite, Bibi. Tudo bom? Oi, oi. Sejam bem-vindos. Estão ouvindo bem? Tá certinho o áudio? Tá tranquilo? Internet ok? Maravilha, Vânia. Tá funcionando bem? Oi, Ana, boa noite. Maravilha. Boa noite, Thaisa. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar? Começar com o assunto? Hoje nós vamos falar. Boa noite, Célio. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a questão do isolamento social. É um assunto que eu tenho abordado muito pouco, na verdade, aqui no Instagram. E eu sei que ele é o assunto que está de figura, vamos colocar assim, em evidência para a maioria de nós. E eu tenho abordado pouco esse assunto por dois motivos. Tá? O primeiro, porque já está tendo uma sobrecarga, um volume de assuntos direcionados para essa questão de isolamento e quarentena de todos os lados. Né? Onde você clica, estão falando disso, é Covid, é quarentena, é risco, economia, é ficar em isolamento, não ficar em isolamento. E o segundo ponto, que eu acompanho muitos canais de amigos da área da saúde, de profissionais, professores, etc., as pessoas estão tendendo a distorcer a questão do isolamento, do cuidado para com a saúde física, mental, emocional, de qualquer área da saúde, para levar para um lado de conversa política, né? De concordar ou não concordar com alguma coisa. E isso está dificultando a troca de boas informações. Por isso, explicando para vocês, é um dos motivos de eu ter relutado um pouquinho para entrar nesse assunto. Mas, como foi combinado, né, quando eu falei da live, aqui nós vamos falar só aspectos que possam estar direcionados para a questão da sua saúde mental e sua saúde emocional. Se a política vem como um desses aspectos, não tem problema, nós falamos dela, mas não vai virar um debate fora da área psicológica, que é a única que eu considero que eu tenho autoridade para falar sem senso comum com alguma prática, até porque eu estou atendendo, estou fazendo os atendimentos online desde o início da quarentena, eu já fazia antes, mas eles aumentaram bastante. E aqui, felizmente, também eu sei, eu conheço o pessoal que interage comigo aqui, aprendo bastante com vocês. Eu sei que a maioria são pessoas de bem, buscando alguma melhoria, cada uma nas suas características, na sua realidade. Isso deve ser respeitado, mas todas com essa questão em comum, né? Buscando alguma percepção, alguma informação, algum insight, alguma awareness, alguma condição para conseguir ter um movimento mais sadio, mais bacana aí no seu dia a dia. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora, boa noite. Nós vamos falar sobre isolamento social. Algumas pessoas me mandaram perguntas e eu já tinha comentado, vou reforçar agora, eu vou deixar essa live aberta para perguntas e respostas. Por quê? Eu acho interessante essa forma interativa, onde eu consigo ter exatamente os pontos que você que se dispôs a estar aqui em busca de uma informação, de uma troca de algum conhecimento, e você se dispôs e você poder realmente compartilhar exatamente aquilo que você está passando, né? Então, na minha percepção, é mais interessante em formato de live ter um tema e dar abertura para isso,
ao invés de eu pegar e elaborar um monte de slidezinho aqui pré-pronto e falar de forma robótica sobre o assunto e talvez não pegar exatamente na necessidade do que cada um está passando, tá? Eu separei duas perguntas para dar início. Se você quiser, pode mandar aí sua pergunta que a gente vai falando sobre ela. E a primeira pergunta, eu vou ler exatamente como me foi direcionada, só um minuto. Aqui, achei. Aí, li na quinta-feira sobre a pandemia, fala sobre isolamento, me sugeriu. Tá sofrendo com isolamento, tá tendo medo em relação ao lockdown, né, de ficar ainda mais difícil. E como que isso repercute para as pessoas que já têm algum transtorno de ansiedade? No caso dessa pessoa, ela perguntou: eu já tenho transtorno de ansiedade generalizado. E agora eu estou vendo notícias que é possível vir um lockdown, vir um para tudo aí, uma quarentena de verdade, porque a mídia divulgou que os números de casos aumentaram, né, em algumas regiões. E como lidar com isso? Então vamos pensar assim no isolamento, vamos pensar nele por etapas, tá? O primeiro ponto que o isolamento traz, que ele aguça muita dificuldade, ele faz com que você tenha que lidar com coisas que você já estava lidando antes. Por exemplo, você tem algum problema ali na sua casa, um conflito familiar, alguma coisinha que você está tentando resolver. Você está com algum probleminha de dinheiro, algum probleminha de finanças que você está tentando resolver. Você está com algum probleminha de saúde, que você está buscando tratamento, etc. Você está tentando resolver. Não importa o contexto, mas você está com alguma coisa em desequilíbrio e você está tentando resolver. O isolamento ele chega e fala o seguinte: o isolamento, vamos colocar assim, Covid e a repercussão dele na vida das pessoas. Agora você vai ter que continuar resolvendo essas questões que você tinha em aberto com limitações, tá? Então agora você vai ter que cuidar da sua saúde mental e talvez o psiquiatra lá que te atendia não pode te atender. Agora você vai ter que fazer psicoterapia que você está fazendo e talvez o psicólogo que te atendia nem faz orientação online. Agora você vai ter que continuar investindo na sua família, cuidando dos seus afazeres e talvez você como prestador de serviço vai ter uma queda nas finanças. Mas a pressão subjetiva por trás disso. O que seria aquela? Você, independente de acreditar ou não que o Covid, a mídia está exagerando, não está exagerando, tem caso, não tem caso, está matando, não está matando, eu sou a favor do isolamento social, não, eu sou a favor que se quebrar ou entrar em crise financeira todo mundo morre. Não interessa. Independente do seu posicionamento, você faz parte do contexto onde essa realidade tomou conta de uma figura. Então eu atendo pessoas que não estão se importando muito com o Covid. Mas essa pessoa, ao mesmo tempo, tem uma avó com mais de 60 anos. E mesmo ela não se importando, afeta ela. Porque ela tem que criar ajustes para respeitar as condições de pessoas próximas. Eu atendo pessoas que estão 100% apegadas ao isolamento, que não pisaram fora de casa. E isso também afeta elas. Porque uma dessas pessoas, olha que interessante, essa não saiu nem para ir ao mercado desde o dia que começou o isolamento. Só que a mãe dessa pessoa sai. Então você querendo ou não querendo, essa questão externa ela gera uma pressão em nós do seguinte: ó, toma muito cuidado que você está correndo o risco de botar a vida daqueles que você ama em perigo. E isso inevitavelmente vai te gerar desgaste, ansiedade, estresse, baixa de libido, cansaço mental, se não for bem gerenciado. Então, nessa pergunta que a pessoa trouxe, se eu já tenho um transtorno de ansiedade, como que o isolamento afeta? Se não for bem trabalhado, vai fazer com que você sinta mais os sintomas do seu transtorno de ansiedade, podendo vir até desencadear uma crise de pânico, alguma coisa assim. O que é preciso num exemplo como esse? Você, dentro das suas decisões, não sei como a pessoa que me mandou essa pergunta está lidando com o isolamento, não desapegar dos trabalhos que já estavam sendo feitos, ou seja, as coisas que você já fazia para que essa ansiedade melhorasse, e se dispor a criar situações novas nas condições novas. Então, como assim condição nova? Poxa, semana passada nós falamos lá do vídeo sobre a respiração, do trabalho da respiração. Às vezes a pessoa não está fazendo o básico. Não respira, não dorme, não come direito, não filtra as informações que ela acessa na internet.
Então como que vai fazer? Não vai acontecer. Então sempre tome tempo, quando você tiver com uma dificuldade, de começar do simples para o composto. Às vezes você fala, nossa, estou num relacionamento tóxico, não consigo resolver ele. Vai nem comer, respirar e dormir, você faz direito. Vai resolver relacionamento como? Só que você não tem capacidade de respirar direito. Você gera uma cobrança em cima de algo que você não tem capacidade, não se sente com capacidade para resolver naquele momento. E que adivinha o que acontece nessa situação? Mais ansiedade, mais frustração, mais cansaço, mais reforço para o transtorno de ansiedade generalizado. Tá joia? Então tome muito cuidado com a base. Um comentário, você nessa quarentena me ajudou muito em vários aspectos. Poxa vida, fico lisonjeado com um pouquinho de conhecimento que a gente tenta compartilhar, que ele tenha ajudado de alguma forma, né? Vamos ver, vamos continuar passando aqui. Entrada, sejam bem-vindos. Boa noite para quem entrou enquanto eu estava falando da primeira pergunta. Lidar com a depressão e ainda ficar em casa sem poder sair é um grande problema. É sim, você pode descrever, Luciane, o que mudou na sua prática, se você não se sentir desconfortável de colocar aqui no grupo, assim, o que você fazia antes do isolamento e com o isolamento ficou mais difícil? Quais são os pontos exatos onde isso se tornou mais difícil para você com a questão do isolamento? Para a gente aprofundar um pouquinho, sair da superfície. Vamos descer mais um pouquinho, mais um pouquinho. Peraí. Boa noite para quem chegou. De experiência própria, mais um comentário. De experiência própria, essa técnica da respiração tem me ajudado muito. Faço. Olha aí, gente, o que eu acho bacana da participação das pessoas. Uma coisa é o profissional da área da saúde te falar algo. Outra coisa é uma pessoa que não é dessa área da saúde, ou talvez até seja, né? Mas que está falando como um civil, né? Como um cidadão, falando, ó, tal coisa eu fiz e me ajudou. E eu lendo isso, se eu tivesse com algum problema relacionado à ansiedade, eu terminando essa live no primeiro momento, eu iria lá atrás do post da respiração, porque acaba de ter um depoimento de uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa. Então, poxa, Júlio, mas a respiração resolve tudo? Não. Mas por que não usar pequenos detalhes que possam favorecer a sua rotina, né? Eu vou deixar até aqui anotado. Terminando a live, eu vou linkar de novo esse post nos stories para ficar fácil de acessar e vou pôr no grupo do Telegram, que é mais fácil. O grupo fica muito filtrado, a informação fica lá do jeito que eu quero. Posso gravar áudio, fazer outros conteúdos. Também coloco o link aí no stories do grupo para quem quiser ver essa questão da respiração, para eu não fugir do assunto do isolamento, né? Mais um comentário. Você é foda, brother. Caramba, faz tempo que eu não vejo você, hein, meu irmão. Obrigado pelo feedback, obrigado aí pelo carinho. Vamos descer mais um pouquinho. Boa noite quem está chegando. Olha aqui. A Luciane tinha comentado sobre como ficou mais difícil a depressão no isolamento, para quem não tinha chego ainda. E eu pedi para ela aprofundar um pouquinho mais, ela trouxe esse comentário agora. Vocês podem acompanhar no chat, eu vou estar falando aqui. Você disse, na verdade, trata de uma irmã que acabou de descobrir uma traição do marido, que inclusive engravidou a amante. Olha que maravilha. Ela está em choque, sem dormir, sem conseguir comer. Não sei o que fazer para ajudá-la. Aí entra outro problema, né? Entendi. O isolamento, como nós havíamos dito no começo, mas aqui ao pé da letra, né? Ele te prende com um conflito que você tem que resolver. Então ela criou um problema de... Criou não, ela participa de um problema de relacionamento que precisa de uma solução, né? Aqui você está falando de uma traição, eu não sei quais são as crenças da sua irmã em relação à traição, mas provavelmente não são aceitáveis nesse contexto pela repercussão que tem. Agora, a solução disso, mesmo que o isolamento complique um pouco mais de está limitado em determinado aspecto a estar ou não estar com a pessoa, ela precisa ser resolvida. Então, o que a gente tem que pensar do básico? O que ela visualiza fazer em relação a esse marido? Quais pessoas de bem se tem próxima para poder ter algum contato? Porque às vezes, olha isso, às vezes a pessoa está lá trancada com o marido em casa,
Ah, não posso sair para ver minha amiga, minha irmã, sei lá quem, o Papa, para tentar ter um diálogo tete a tete que talvez me faça bem, não posso ir num psicólogo, não posso fazer nada. E o marido foi lá, sei lá onde, num motel com um estranho e veio com qualquer coisa aí da rua para casa. Então, se não existe um isolamento real, tem que tomar muito cuidado para não usar ele de justificativa. Não estou dizendo que se alguém que mora com você é imprudente, que você também seja. Mas o mínimo do mínimo, focar em ter informações e contatos em uma situação onde você foi agredida de certa forma, né? Com pessoas que te queiram bem, porque você precisa ter um contato bom para começar a diluir, engolir essa situação, para posteriormente conseguir imaginar quais atitudes você vai tomar para sair desse contexto ou regular ele, né? Tem pessoas que passam por traição e criam situações de continuar com o outro. Eu partiria desse princípio. Maior tempo de contato com as pessoas que realmente te querem bem, colocam seu bem-estar com prioridade. Se possível, orientação psicológica online para você ter seu espaço com sigilo ético e poder lidar com esses assuntos de uma maneira que realmente trabalhe os danos que isso causou internamente, tudo que veio desde lá de trás que proporcionou com que uma relação assim fosse construída. Oi, boa noite, boa noite. A Thaisa falou aqui, ó. Já me sentia muito estressada por conta do dia a dia do trabalho, família, enfim. Com essa quarentena, fico mais estressada. Poderia desencadear novamente uma depressão? Novamente, então significa que você já teve, né, Thaís? Pode sim, tá? O que você tem que imaginar? Todo pensamento, toda emoção, toda ação que você tem, ela vai inevitavelmente desencadear um estímulo neuroquímico, estímulo neural. Todo estímulo neural vai interferir na produção dos neurotransmissores. Dopamina, serotonina, aquele que fala que o da alegria, o do humor, o cortisol, do estresse, tudo. Então, se você tiver um dia onde a maior parte do seu dia estão com comportamentos negativos, estressantes, de dificuldade, inevitavelmente, em médio e longo prazo, você vai sofrer alguns danos. O que eu tenho falado com pessoas que estão trancafiadas em casa e já sofrendo ainda mais por conflitos que já existiam em casa? Tente criar períodos de rotinas, nem que sejam curtos períodos de tempo, com afazeres. A gente falou anteriormente da respiração. Respiração não adianta nada vir falar, vou ver o story lá que o Júlio vai compartilhar depois, entendi, assim, tantos minutos. Aí você vai, faz um pouquinho, no outro dia, dane-se. Não existe mais respiração, porque o estresse já tomou conta. É agenda. Agenda é o quê? 6h50 acordo, no teu alarme. E se não fizer, não funciona. 7 horas. 7h20. Relaxamento e respiração. Aí você se tranca no quarto. Se você não tem um espaço no quarto, se tranca no banheiro. Arranja um lugar para você ficar sozinho. Se tiver muito estímulo em volta da sua casa, barulho, gente falando, gritando, põe um fonezinho com algum barulho ambiente. Ajusta na sua realidade. E dedique-se 20 minutos para consciência corporal, respiração, esvaziar os pensamentos. Então, o seu dia já começou com 20 minutos, dando a oportunidade para fugir do estímulo estressante. Isso parece pouca coisa, mas vamos colocar aqui, 20 minutos segunda, 20 minutos terça, 20 minutos quarta, 1 hora. Quinta, sexta, sábado, 2 horas. Quase 2 horas e meia de possíveis bons estímulos por uma decisão de 20 minutos por dia. Agora imagina se você colocar vários fragmentos desses. Vou fazer um negócio para eu comer. Estou afastado do trabalho, então vou buscar informação online, um curso, alguma coisa, um livro, para eu ler, para eu aproveitar esse período para ir me capacitando, porque provavelmente vou ter que me ajustar ao mercado, mas meia hora aqui. Você tem que tentar criar condições para se fortalecer. É muito difícil, estando abalado, bater de frente com o conflito e agora eu vou ter que resolver na força bruta. Normalmente isso exige muita energia e não dá resultado, tá? Eu preciso aprender essa respiração, nós precisamos aprender a conhecer o nosso corpo, né? O que acontece?
muitas coisas nós deixamos no piloto automático e só nos damos conta quando um problema vem e nos mostra. Normalmente na saúde, do declínio na saúde, no declínio da qualidade das nossas relações ou no declínio da nossa capacidade de produtividade. Então é aquela coisa que eu falo aqui, isso eu falo com bastante frequência, a melhor hora de procurar psicoterapia ou procurar uma orientação profissional é quando você está bem, porque a sua capacidade criativa está mais alta. Não significa que não sirva para quem está adoecido de alguma forma, né? Tá joia? Isso, Thaís, eu não tinha visto, mas no caso já teve depressão, né? Então temos que ter um cuidado a mais. Minha colega psicóloga Lilian mandou boa noite. O isolamento nos dá mais tempo para estar em contato conosco. E como eu disse, nossos problemas. Olha só que legal. Aqui ela trouxe as duas vertentes, né? Eu vejo isso, né? Atendo pessoas que estão com os problemas potencializados dentro de casa, eu falo em situação de isolamento, mas ao mesmo tempo eu também atendo pessoas que estão voando, porque ela estava nesse processo justamente de conseguir já dar um pouco mais de tempo para si. O que é isso? Ela já estava com um nível de consciência direcionado para o próprio crescimento, para a própria saúde, funcionando. Essa pessoa tendo mais tempo, mesmo que tenha esse ambiente externo ameaçador, ela naturalmente vai querer fazer uso disso de forma qualitativa. E se você não sente isso dessa forma, isso pode ser construído. É assim que tem que pensar, porque não adianta vir aqui, isso eu falo quase todo esporte, falar é fácil. Honestamente, falar a gente fala qualquer coisa. Mas o que não adianta é você visualizar passar 15, 20, 25, 30, 40, 50 anos da sua vida pensando, agindo e construindo uma realidade de maneira errada, no sentido errado de não saudável, tá? Não de julgamento de ético-moral. E aí, de repente, você se dá conta, a dor está insustentável e você querer que um dia a coisa se resolva. Pensa, né? É muito injusto passar a ser construído desde lá da infância. Imagina tudo que nós introjetamos, principalmente a nível inconsciente, que vai regendo a nossa vida. E do nada gerar uma cobrança em nós mesmos. Que essa mudança tem que ser rápida e repentina. Ela pode ser em um curto período de tempo? Pode. Mas, inevitavelmente, ela vai exigir trabalho. É muito difícil eu ter que, do nada, começar a pensar e reagir de maneiras não naturais a mim em relação aos estímulos. Se eu não focar 100% nisso, é impossível. Aqui, mais uma. Eu, na verdade, não tive muitos problemas com essa quarentena. O que me fez ter as crises foram a ida do meu filho ir morar com o pai. Desenvolvi a síndrome do ninho vazio. Puxa vida, deve ser bem complicado, né? A síndrome do ninho vazio, normalmente ela bate forte, no caso, uma mãe, né? Quando você projetou muitos contextos da sua vida em cima do filho. Ela pode afetar todo mundo, mas a mais comum de quando atende um caso que sofre um pouco mais com isso é aquele caso onde a mãe, não por mal, né? A gente faz com filho, a gente faz por amor condicional. Também sou pai, tenho um filho de 15 anos, vai fazer 16 mês que vem, dia 4. Mas às vezes, mesmo amando, é confortável para nós podermos deixar de lidar com coisas nossas que eu deveria estar resolvendo, desenvolvendo na minha própria vida, focando nisso, justificando depositar minha preocupação, minha informação, minha projeção de conhecimento na figura do filho ou da filha. Então, quando ele sai, além da perda, né, que é um processo de luto, seu filho sai de casa, tem a perda significativa, se sente como uma perda, tem a questão do seu tempo no dia a dia. Provavelmente você se condicionou a um bom tempo do seu dia projetar seus pensamentos e ações direcionados à imagem dessa pessoa que não se faz presente mais fisicamente. Aí tem esse detalhe, né? A pessoa foi embora, não morreu. A gente tem que sempre lembrar. E aí a continuação da mensagem, mas como eu preciso vencer e me curar, procurei tudo ao meu dispor que pudesse me ajudar. E nisso entrou todo o seu conteúdo e te digo que sou grato a você por uma frase dita que você mudou o meu jeito de ver a vida. Poxa vida, eu fico totalmente lisonjeado, assim. Para nós, né, para mim pelo menos, vou falar por mim,
meu trabalho é psicólogo, meu trabalho é atender gente, é ter contato com gente, tentar causar algum tipo de interferência que venha a proporcionar uma condição de melhoria na saúde mental e emocional. Mesmo aqui no Instagram, no YouTube, no Telegram, para pessoas que não são meus consulentes, meus pacientes, é extremamente prazeroso saber que o tempo que a gente dedica, que eu tenho dedicado para compartilhar alguma informação, algum nível de percepção que eu tenho principalmente dos estudos de caso, tem um resultado positivo. Então eu agradeço o feedback, fico muito feliz de saber que você está tendo alguma melhoria. Mais uma aqui, Denise. Júlio, quais opções de fonte de oxitocina para quem está em confinamento? Olha, vai bater na mesma história do básico lá da pirâmide de Maslow. A parte principal é você estar com a sua base regulamentada. O que é base regulamentada? Durmo bem, como bem, estou consciente, não estou com pensamento acelerado, a questão da respiração, até da meditação me ajuda. Filtro as informações, porque depois que eu criei essa estrutura fisiológica básica, o que é filtrar informações? Estamos aqui no uso do celular. Filtrar informação é escolher aquilo que eu vou ver, escolher aquilo que eu vou conversar sobre, escolher com quem eu vou conversar sobre e quais assuntos de todo e qualquer tipo eu me permito envolver. Qualquer assunto desse que possa me gerar conhecimento, que possa me gerar alegria, que mesmo que embata, que não seja, cause algum desconforto, mas seja um desconforto que me gere pesquisa, curiosidade, que possa se tornar um bem-estar, certo? Então, eu colocaria o filtro nesse momento como algo extremamente importante pela questão da quarentena, a limitação. Eu imagino que o uso de celular, conversas interpessoais, televisão e rádio está muito acima no momento que a gente não está, alguns de nós, ou boa parte de nós, podendo focar nos afazeres da rua, né? A Paloma falou aqui, eu não sei respirar, não sei se como eu respiro é certo. Eu só respiro pelo nariz, mas dizem que o certo é respirar pelo nariz e soltar pela boca. Procede? Quando eu tento, me dá falta de ar. Essa questão aí do inspirar pelo nariz e soltar pela boca não tem nada a ver. Até lá no que eu explico, em questão de controle de emoções, etc., eu faço pelo nariz e solto pelo nariz. A questão da controlar a respiração significa deixar o corpo oxigenado. E além disso, quando você começa essa atividade, por você ter que fazer uma contagem para conseguir respirar, como assim, para eu inspirar 4 segundos e soltar 4, se eu já sou habituado a fazer isso, é só focar, eu faço automático. Para quem não é habituado, o fato de você fazer uma contagem ajuda você a parar de pensar nas outras coisas que talvez estejam te desconfortando. Então o estresse, o conflito, a coisa do dia a dia tende a nos deixar acelerado, que é o estressado que se fala. Você fica com a respiração, às vezes dor de cabeça, às vezes sensação de fadiga, às vezes sensação de cansaço, e nem percebe se se dá conta. Então por isso que eu falei, eu vou linkar o post da respiração. A meditação ajuda muito. Comentário da Fabiana Meirelles, psicóloga. Com certeza, Fabiana. Você tem um período do dia, não importa, 5, 10, meia hora, 5 minutos, para você se permitir ter uma consciência do próprio corpo é fantástico. E aí me veio um comentário, agora não cabe exatamente aqui na live responder, mas uma pessoa me falou que tem a fé abalada, principalmente agora com a questão do isolamento. Eu interpretei por fé a espiritualidade, devido a um relacionamento tóxico de 33 anos. Quando eu li isso aqui, eu fiquei bem assustado, porque se você está me descrevendo que está numa situação há 33 anos que tem repercussões negativas para você, eu não sei exatamente qual foi a significação de fé que você deu, mas abalaria qualquer coisa. Porque você, independente da fé, você é um ser humano, você tem um corpo físico, você tem um corpo biológico. Muitas pessoas falam das questões que nós encontramos dificuldade hoje, o que é o comum? É transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, transtorno depressivo leve, moderado,
E aí aparecem alguns casos, esquizofrenia, borderline, bipolaridade. Às vezes nem um CID tem, não tem necessariamente um diagnóstico, mas tem dificuldades, está se sentindo triste, está somatizando de alguma forma, sentindo alguma dor física, alguma consequência física. Todas essas condições, por mais que por trás dela tenham os pensamentos e emoções, existe a parte neuroquímica. Isso que a gente tem que ficar atento. Hoje isso é medível. Quando você vai num psiquiatra, ele te prescreve um remédio. Ele te prescreve um remédio no intuito, no objetivo de favorecer a estimulação artificial de alguma dessas substâncias, desses neurotransmissores. Ele tem que ficar atento às suas condições biológicas, sua rotina, os possíveis efeitos colaterais, né? Você põe uma substância externa no corpo, ele tende a reagir, querendo equilibrar aquilo de alguma forma. Então, mesmo que você tenha fé ou não a questão de espiritualidade, eu acho positivo, minha opinião pessoal, né? Não colocando como psicólogo, a pessoa ter algum tipo de fé em algo. Mesmo você tendo, se você tiver com esse desequilíbrio neuroquímico, inevitavelmente você não vai conseguir sentir algumas coisas. É isso que acontece com o depressivo, por exemplo. A pessoa senta lá na frente do consultório e fala: Júlio, eu não sinto. E você pode falar do que você quiser. O amor pela mãe, a preocupação do pai se matar. A pessoa fala: o mais triste é que eu me preocupo, não quero causar mal a ninguém, não quero que ninguém sinta falta, não queria estar dando trabalho para ninguém, mas eu não sinto nada. Isso é um desequilíbrio biológico, é um desequilíbrio químico, por isso que é tão difícil. Por isso que a reconstrução, lembra que eu falei, você passa tantos anos fazendo uma coisa. Então toma cuidado para não ser injusto ou injusta com você mesmo de querer regularizar essa coisa do dia para a noite. Porque um dos fatores é esse desequilíbrio neuroquímico concreto. Não vai mudar do dia para a noite um pensamento isolado. Você vai ter que traçar uma linha para que seu corpo comece a produzir de maneira mais favorável. Então, quer ver uma analogia bem simples? Eu não sou da área, mas tenho muitos amigos, converso bastante sobre isso. Você vai lá fazer atividade física, você nunca fez. Aí você começa a entrar numa academia. É um homem lá todo sedentário vai lá fazer. Inevitavelmente, se ele começar a fazer aquilo, exercitar, comer um pouquinho melhor, ele vai estimular o sistema endócrino dele a ter uma produção hormonal diferente do que ele não fazia antes, sem tomar remédio, sem fazer nada. Então o corpo ele é autorregulador e ele é totalmente suscetível em ação e resposta para estímulos físicos ou mentais que você dá. Por isso que às vezes a gente fala, toma cuidado com o que você pensa. Se você ficou mal, tenta aprender a não ficar muito tempo remoendo aquilo, sai daquilo. Treina a sair daquilo mais rápido, porque tem coisa que é inevitável, né? Parece, você fica tão condicionado naquilo, você já tem muitas respostas automáticas. Acontece tal coisa, você fica assim. Te falam tal coisa, você fica assado. Mas você pode começar a treinar, não consigo não ficar assim, mas você pode começar a treinar, deixando de ficar um período tão longo, se prejudicando mais. É um início, é uma melhora, por que não? Então vamos lá. Eu hoje vejo isso tudo de forma diferente. Faço exercícios diariamente, só absorvo as coisas positivas. Meu hábito de falar com Deus, livros são minhas armas nessa quarentena. É outra coisa que eu tô falando, né? Já veio a questão da espiritualidade aqui. E aqui quando você vê um depoimento de uma pessoa que está na mesma quarentena que você ou outro aí que está vendo a live, tá participando disso, tá escrito aqui, Isso é uma receita de bolo. Você está falando que eu tenho que fazer idêntico a essa pessoa para não dar certo? Não. Mas eu estou falando que se você está tendo problemas e não está conseguindo resolver, talvez, Talvez seja interessante você ser humilde o suficiente para olhar um outro ponto de vista. É mais interessante ainda vendo de pessoas que estão conseguindo construir algum resultado para tentar se fazer diferente a sua realidade. Só isso, tá joia? A próxima aqui. Já eu me preocupo, pois sinto demais e chego até a sofrer a dor do outro. Aí é um problema, né? Porque aí você transcende o nível da empatia e compaixão para a dor. Então
Então a empatia e a compaixão ela é extremamente útil até o momento que eu consigo sentir sua dor, mas eu ainda consigo me permitir ficar bem para poder ser um alguém que ajude de alguma forma essa dor. Então, normalmente, quando a gente fica muito abalado, é aquela coisa que Jung falava, né? Tem alguma coisa ali no outro que ele está vivenciando naquela dor que remete a alguma coisa interna sua que ainda está mal resolvida, que está mexida lá dentro. É bem comum encontrar nesses assuntos coisas lá do passado, que às vezes a pessoa fala, mas eu estou bem agora, não consigo visualizar nada. Mas volta lá, vou dar um passinho para trás, infância, adolescência, criação, primeiros relacionamentos. Dá uma investigada boa, que é bem provável que você encontre algo nesse processo de empatia que tenha causado tanta dor, né? E naturalmente, conforme mais você vai se desenvolvendo, também é natural que o seu nível de empatia e compaixão aumente, porque é um processo natural, né? Você vai aprendendo, 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 aprendendo. Inevitavelmente, se você aprende coisas que te fazem bem, você é uma pessoa boa por natureza, você vai querer que as outras também tenham acesso e melhorem as próprias vidas, né? Principalmente aqueles mais próximos a nós. Mais uma aqui, um comentário. Vamos lá. Tive muito medo no começo, quando o Covid ainda nem tinha chego na minha cidade. Só que agora me sinto tão calma, porém, ainda bem negativa sobre possíveis vacinas nesses meses. Tentando filtrar. Acho bem legal o seu comentário, porque o que você descreve? Você escreve que viu o Covid, despertou medo, mas o fato da sua região não ter um número de casos grandes, ao mesmo tempo despertou um conforto. E agora não é uma ansiedade, mas talvez uma expectativa, né, para encerrar essa questão longa. E esse é um ponto que eu tenho conversado bastante com as pessoas. Não que eu não queira que esse episódio se encerre, se eu pudesse escolher, nem teria existido Covid, né? Mas a nossa realidade hoje é isso, né? Que tem muitas conversas que acabam nisso, quando isso acabar, quando isso melhorar. E a vida ela é um eterno fluxo, né? Espaço-tempo. Então vamos supor que o Covid acabe em agosto. Acabe assim, vire um H1N1, né? Tem vacina, algumas pessoas pegam, mas poucas pessoas morrem, começa a ter um tratamento eficiente sobre isso. Normalmente essas pesquisas científicas de vacinas, etc., demandam de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos para conseguirem elaborar algo legal na questão da remediação da doença, né? Mesmo que isso aconteça, parou em agosto, imagina as repercussões de tudo que vem a hora que isso parar. Quer ver alguns exemplos? O pessoal fala só de economia, né? Economia é absurdo porque a economia interfere em tudo. Então, quem perdeu emprego, quem teve que demitir funcionário, quem está com dificuldade de pagar as contas, quem teve que pausar os projetos esse ano, não deu para estudar, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo, vai ter uma interferência. Mas todos os casos de situações difíceis, a maioria talvez que nós não vivenciamos, eles aumentaram. Exemplos: abuso de criança. Vários casos aumentaram. Negligência e agressão aos idosos aumentaram. Eu estava vendo uma pesquisa hoje, é bem interessante também, como é contraditório, né? Mas a vida sexual dos casais em quarentena diminuiu. Vai entender, né? Se você se tranca com sua pessoa, em vez de você ter mais liberdade para curtir, você faz menos. Então tudo isso vai ser parte de uma realidade. E a gente sempre vai ter que estar ajustando, aprendendo, ajustando, aprendendo. Então a única forma de lidar com as coisas é, de alguma maneira, dentro da minha capacidade, da minha humilde capacidade, você da sua e todos aqui que estão assistindo, né? Conseguir elevar minha capacidade em resolver as coisas. Não importa o tamanho dela, mas é aquela disposição, independente do que acontecer, eu estarei disposto a lidar da melhor forma possível com as situações, com as circunstâncias, as consequências, valorizando a minha saúde mental, minha saúde emocional, valorizando a saúde daqueles à minha volta que eu amo, sem deixar que agrida a minha integridade e sem que eu faça parte de algo que agrida os outros. Isso é saúde. Um conceito breve, bem resumido, né? Comentário, só tenho que agradecer a você. Obrigado. Eu que agradeço, porque
Eu fico extremamente lisonjeado de participar de qualquer fragmento que faça bem. Assim, um dos maiores prazeres que eu tenho é poder usar a tecnologia para algo que cause algum tipo de bem, não importa como. Boa noite para quem chegou, bem-vindo, bem-vindo. Mais um comentário. Boa noite, estou gostando muito da sua live. Você é um profissional de excelência. Fico lisonjeado, obrigado. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Alana. Opa, me embananei aqui, peraí. Vamos lá. Vamos lá, descemos comentários, muito bem colocado. Aí, agora eu cheguei nos últimos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Querem falar de algum assunto específico relacionado ao isolamento, às repercussões do que está acontecendo? Ah, e mais um detalhezinho. Deixa eu passar aqui para vocês. Dia 1º agora, nós faremos outra live, tá? Só que essa live vai ser especial, porque foi um convite da psicanalista doutora Cássia Rodrigues. Então, depois dessa live eu vou estar postando no feed. Como que a gente vai fazer? Vai ser uma live falando sobre o suicídio, por que que as pessoas se matam. Eu fiz um post sobre isso aqui no Instagram e deu bastante envolvimento, ou seja, muitas pessoas mostraram interesse sobre esse assunto. E suicídio é uma coisa que é um tabu para falar, né? Parece que você não pode falar sobre, etc. E para nós da área da saúde, cabe a nós sim falar e trabalhar uma conscientização sobre isso. Então, dia 1º agora, acredito que segunda-feira, deixa eu confirmar aqui. Isso, eu vou estar passando para vocês. Mais um comentário aqui. Como exercitar o autoconhecimento? Pensa assim, ó. Como que você exercita conhecimento? Conhecimento intelectual. Conhecimento você exercita da seguinte forma. Você vê algo, te desperta interesse ou necessidade sobre mais informação sobre esse algo, para aprender e se colocar e se posicionar e ter resultado de alguma forma advindo desse algo. O autoconhecimento é exatamente isso, direcionado para você mesmo. Então você percebe alguma coisa em você, então você vai se permitir parar e pensar sobre isso. Por que que eu sou assim? Por que que eu senti isso? Da onde veio essa sensação? Como que essa reação se deu? Teve algum estímulo ou não? É possível que alguma coisa no passado acontecesse, me condicionasse a perceber as coisas assim? Será que eu não estou percebendo algo? Uma investigação, informação, isso é pesquisa, e através dessa pesquisa escolher um plano de ação. Como eu posso fazer? De que maneira eu posso me posicionar? E nesse caminho você vai ter cada vez mais conhecimento sobre si, autoconhecimento. Então parece uma coisa muito óbvia, mas nós não somos treinados a isso. Nós somos treinados para sermos robôs. Ir na escolinha, aprender CCDF, tirar 10, fazer faculdade, ganhar dinheiro, pagar conta, levar o filho para a faculdade. Esse é o treinamento. Você tem que ser o melhor, saber muito, executar, 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 executar. Isso é embutido em nós desde criancinha. Numa parte de nós. Pelo menos a maioria que tem condição para estar assistindo uma live no Instagram passou por algo semelhante a isso de alguma maneira. Um pai sem pai, pela sociedade, por um cuidador, com faculdade, sem de alguma maneira. Ninguém chega para você desde pequenininho. Vem cá, vamos aprender a respirar, a cuidar do corpo. Nossa, você já ouviu falar de espiritualidade, de política? Quem? E agora você pega depois de adulto e tem que aprender a lidar com muita coisa que talvez não tinha sido bem ajustado. Cadê a Cássia? A doutora Cássia vai estar aqui. Acho que nós vamos estar lá no Instagram dela. Ainda não combinamos essa parte, tanto faz também. Segunda-feira. Segunda-feira vamos estar falando sobre suicídio. Mais um comentário. Você é simplesmente incrível. Puxa, fico lisonjeado. Boa noite, obrigado. Quando fico ansiosa, sinto dores. Tem algo para melhorar? Tem. Diminuir a ansiedade. Não tem outro jeito. É igual quando uma pessoa chega para mim com síndrome do pânico, em crise, tá em crise. E fala, como que eu paro? Você tem que diminuir a ansiedade. Porque o que você está falando no seu próprio relato?
o excesso da ansiedade estão criando as somatizações que te causam dores. Então você tem que, se você conseguir diminuir o combustível da ansiedade aqui, né? Menos ansiedade, a dor vem junto. Muito menos ansiedade, a dor cessa. O que é possível ser feito em acompanhamento farmacológico, psiquiátrico, se a dor ou a somatização estiver ainda desconfortando tanto que piore a sua capacidade de lidar com essa ansiedade, é buscar algum medicamento que diminua essa dor, diminua esse desconforto. Mas ao buscar isso, você ficar totalmente atento em como você vai trabalhar ser uma pessoa menos ansiosa, que daí seria a parte da psicoterapia. Mais um comentário: adorei essa live com essa doutora. A doutora Cássia é incrível, sem comentários, né? Extraordinário o trabalho que ela faz e estou fazendo questão aqui de reforçar a presença dela, porque acho que vai ser muito rico ter alguém com a autoridade dela falando sobre um assunto tão importante. Por isso acho interessante quem tiver oportunidade de estar participando. Mais uma pergunta, Elis. Qual o seu posicionamento do contato zero com a mãe narcisista? Olha, mãe narcisista, eu coloquei um post, deixa eu ver se eu acho a data aqui. Faz 2 semanas, que ele sempre entra nesse ponto, né? Você cortar todo o contato com uma figura é algo muito complicado. Muito complicado. Por quê? Se você foi criado por essa mãe, mesmo que sua vida tenha sido um inferno daquela mãe, não conseguir te visualizar como filho e sempre aquela coisa doentia em cima, mas você ainda foi criado em uma representação de família de filho e mãe. Então, se você for extremamente abrupta, a questão de cortar, uma parte sua vai ter que ser bem trabalhada para que você não se sinta mal na ideia de estou cortando minha família, como sou uma pessoa ruim, etc. Esse é o grande dilema. Às vezes você faz um posicionamento e você acaba agredindo alguma crise, alguma crença que você tem. Então não tem como te falar, cortar tudo, o contato zero é bom ou ruim. Eu acredito que cada situação com mãe narcisista tem que ser ajustada dentro das condições que a pessoa tem. E em muitos casos, sim, é natural que a filha, normalmente são filhas, na maioria são mulheres, que sofrem com isso, venha a ter realmente um afastamento. E em vários casos, de falar poucas vezes por telefone, se vê em festa de fim do ano, etc. Mas em muitos outros casos se criam ajustes, onde a pessoa consegue ter um contato, mas só até aquele ponto onde a mãe não consiga entrar na vida dessa filha, não consiga invadir e causar discordância. Porque você não vai conseguir só pela sua vontade e desejo fazer com que a mãe deixe de ser narcisista. Você não tem esse poder, nenhum de nós temos o poder de invadir o livre-arbítrio do outro, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes é necessário, às vezes não, mas sempre é trabalhado dentro da situação de cada um. Mais um comentário. Falando em suicídio, acho crucial a questão de fé. Durante as coisas já tive vontade de morrer, mas minha fé falou mais alto do que o suicídio. Olha aí, gente, que maravilha. Eu fico até meio emocionado no bom sentido de ler essas coisas, da pessoa ter coragem de vir aqui expor a experiência própria, porque a experiência você está tirando um fragmento seu e compartilhando com pessoas de alguma maneira, visualizando o bem do outro. Então valorize muito a pessoa poder vir aqui compartilhar isso. Fico muito feliz que você tenha encontrado uma maneira através da sua fé de lidar com essa dor, com esse vazio e passar por cima disso. Eu já vi muitos casos, em muitos atendimentos meus, tá? Eu pergunto e abordo o assunto, falo sim sobre fé e espiritualidade. Ah, psicólogo não pode falar sobre fé. Eu posso falar sobre o que eu quiser. Eu não posso dar posicionamentos pessoais sobre nada e não ter intervenções não científicas sobre nada. Mas a pessoa pode descrever sobre a espiritualidade dela, a percepção dela, seja lá o que for, numa sessão de psicoterapia, e isso é trabalhado. Em sessão a gente faz isso. A pessoa fala como ela percebe, como ela executa, o que ela pensa. E a mim, psicólogo, cabe visualizar se isso está fazendo bem para a saúde mental e emocional dela ou não. Eu não preciso dar um posicionamento religioso para falar sobre religião, mas também acho que não precisamos de forma alguma sermos extremos de religião não, né? Espiritualidade, de
fingir que o assunto não existe. É a mesma questão do suicídio, né? Parece que não pode falar sobre, que, ai meu Deus. Mas se a gente não falar sobre, não aprender a olhar para o lado, com empatia, com posicionamento, com ação, para fazer com que essa situação se torne mais consciente e seja possível termos maneiras mais elaboradas de intervenção, vai ter muita gente morrendo aí sem necessidade. Ah, achei que era hoje. Ah, tá. Então eu até evitei postar o folder até hoje para não gerar essa confusão. Que eu já estou com o folderzinho, já está publicado lá no Insta da doutora Cássia, mas terminando a live, eu vou já fazer a publicação para ficar fácil de vocês poderem agendar e se organizar. E até na live dela, ela falou um negócio que eu achei muito na nossa conversa, ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Nós vamos fazer a live mais tarde, em vez de fazer nesse horário das 19, para ficar mais tranquilo, porque esse horário, às vezes, a gente ainda tem compromisso, e você já pode ter combinado de fazer alguma outra coisa para ficar mais tranquilo. Mais um comentário. O suicídio, na minha crença, é um pecado imperdoável. Se você imaginar o suicídio, até assim, sem a crença, né? Você tirar sua prova, você ter uma agressão tão forte em relação a si mesmo, não é algo que possa ser visualizado de maneira interessante, né? Uma agressão extrema, né? Seria tipo um caso absurdo de mutilação de vir a tirar a própria existência. Então é uma questão muito delicada. Por isso que a gente vai ter uma live falando sobre isso. E nessa live a gente é bastante paciente para entender, respeitar as crenças de todos, né, os posicionamentos, porque só quem passa por uma situação dessa realmente sabe a dor e o desgaste que é, né? Mais um comentário. Você acredita que toda doença física nasce primeiro no emocional? Não assim. Eu não coloco nasce aqui ou ali. Qual que é a minha visão hoje? Que é tudo junto. Algumas coisas podem ser mais favoráveis já por uma predisposição genética, já vindo de um lado mais físico e sendo gatilhada pelo emocional, e outras são o contrário, pode ter vindo sendo formulado muito do lado mental e emocional. Quando nós estudamos psicopatologia na faculdade, em pós-graduação, mestrado, a gente sempre, todas as doenças, não são quase, a gente avalia os fatores biológicos, os fatores psicológicos, os fatores ambientais, sociais, culturais, e avaliamos também os fatores espirituais. É um assunto, é muito comum hoje você abordar a questão da espiritualidade. Espiritualidade no sentido, o nível de percepção da pessoa sobre aquilo. Porque se a pessoa pensa sobre isso, uma pessoa pensa sobre espiritualidade, nesse pensar ela vive isso. Ela pensa, sente, age, cria crenças, etc. Você não pode negligenciar um contexto da pessoa. Então é muito difícil falar que um gera o outro. Então é mais fácil olhar o corpo como um todo, né? Mas todos tendo sua importância e variando as porcentagens de importância de acordo com cada coisa que acontece. Olha, mais um comentário. Medicamento para depressão e ansiolítico afetam a memória? Eu usei por uns 4 anos e minha memória não é mais a mesma. É um dos possíveis efeitos colaterais. Por isso que você, quando toma um medicamento, é bastante interessante manter o acompanhamento com o psiquiatra para te deixar bem claro quais são os possíveis efeitos, e nas entrevistas que você faz com ele para regular a dosagem, você dá a descrição do que está acontecendo, e você, em terapia, trabalhar a dificuldade que esses efeitos estão causando. Porque às vezes você fala, putz, tive uma queda de memória, tive uma queda de libido, e você às vezes fica mal por não ter mais uma capacidade da forma que tinha antes. Mas você tem que pensar na possibilidade de ajustar ela na condição presente, né? Então tem que ficar muito atento a isso, mas é possível, né? Porque às vezes você percebe um negócio desse, você fala, vou parar de tomar, não quero mais fazer, e às vezes cancela o tratamento no meio e fica com aquele efeito colateral, então tenta não virar as costas, continuar tentando ajustar de alguma maneira. Mais um comentário. Nossa, doida para assistir essa live de vocês. Adoro os conteúdos de ambos. Eu também adoro o conteúdo dela. Vamos tá lá. Bloquear é imaturidade? Não. Bloquear é uma ferramenta, né? Eu tenho um negócio interessante. Estava atendendo um rapaz, jovem, 25, 26 anos.
Aí brigou, terminou com a namorada, aquela coisa. Ah, mas eu acho que é feio bloquear a pessoa, o que que vão pensar de mim, que eu não tenho maturidade. Eu falei, como assim? Imagina, volta um pouquinho. Quando a gente não tinha celular, smartphone, não tinha nem Orkut, Facebook, nem nada. Você não terminava com sua namorada e ficava lá na frente da porta da casa dela, tocando a campainha, tentando ver por cima do muro um spoiler se saiu ou não saiu. Quer dizer, algumas pessoas deveriam fazer isso, né? Mas era incomum. Então, assim, o bloqueio é o seguinte: se você acredita que ver determinados estímulos só vai te fazer mal, para que você vai ver? Que maturidade é essa? Então, bloquear não é nem bom nem ruim, mas falar que bloquear é ruim, eu não concordo. Vejo muitas pessoas que, se privando de ver algumas informações, principalmente no celular, abrem espaço para lidar de uma maneira melhor com aquilo, e aquilo vai evoluindo e depois passa. É um processo. Lembra assim, ó, bloquear normalmente está associado com luto. Luto é processo. Luto é processo. Né? E é verdade, viu? Deus está agindo poderosamente nesse período. Amém. Assim é. Amei seu posicionamento sobre a religiosidade. Aqui é o que nós tínhamos falado, né, Sabrina? Aqui não vou fugir da parte da psicologia, nem tenho direito disso, não posso ser antiético nem desejo, mas não vamos negligenciar nenhum assunto que possa ter interferência direta ou direta com a saúde mental e emocional. Então, sendo espiritualidade, religião, aqui é um espaço livre para política, né, para cada um abordar o que quiser. Mais um comentário aqui da Sabrina. No momento do suicídio, a pessoa não pensa em nenhum momento se vai para o céu ou inferno. Ela só quer se livrar da dor. Olha como que funciona na prática. Vocês querem saber o que é um suicídio na prática, como se sente? É só pedir para quem já vivenciou descrever. Imagina a dor do vazio. Um filme muito top que eu assisti ontem uma ótima lição, aqui um filme muito top com uma ótima lição é O Vendedor de Sonhos. Tá? Acho que eu não assisti. Deixa eu olhar aqui rapidinho, que às vezes eu lembro. Vendedor de Sonhos. Não assisti, eu já assisti o trailer, mas eu não vi ele. Mas aí fica a dica. O Vendedor de Sonhos é uma série da obra do Augusto Cury. Augusto Cury é um cara fantástico. Então fica a dica aí para quem quiser assistir um bom filme. Eu vou acabar assistindo assim que puder. A recomendação da Sabrina, O Vendedor de Sonhos. Vamos continuar aqui. Conheci você pela doutora Cássia Rodrigues, uma doação de trabalho de vocês. Poxa, que maravilha. Eu sempre que vejo um conteúdo legal dela, eu compartilho aqui também. Que ela é psicanalista, né? Eu sou gestalterapeuta, então por mais que nós abordemos os mesmos assuntos, a gente usa interpretações, maneiras de ter contato com esses assuntos de formas diferentes. Então acho muito enriquecedor, às vezes eu falo de uma forma que pode ser muito claro para um e não tão claro para o outro, dependendo do seu tipo de linguagem, suas experiências de vida, etc. E ela também. E eu acho que quando a gente compartilha várias vertentes, ficam mais fáceis. Aqui um comentário. Eu bloqueio para ter paz. Amém. Melhor ter paz e poder trabalhar a saúde do que ficar enlouquecendo, batendo story do outro, né? Mais uma, eu moro no Japão e aqui é muito complicado com os médicos japoneses. Aí eu parei com o tratamento da depressão, mas a memória continua ruim. Depressão cura sozinha se interromper o tratamento no meio? Pensa assim, o corpo é autorregulador. Então uma parte pode-se dizer que cura. Como assim? Bom, você cortou o braço. Se você só limpar ou até deixar quieto, dependendo do tipo de corte, seu corpo vai fazer todo o possível para cicatrizar isso aqui e resolver isso. Poxa vida, 27 segundos, vai acabar a live. Então vamos terminar. Se você favorecer seu corpo a fazer essa cura, ou seja, fazer o possível da base para ficar bem, é possível que você se autorregule. Então aqui, 15 segundos para acabar a live. Eu não consegui ler as perguntas de baixo. Quem puder copiar e colar no direct, eu vou estar respondendo, vou estar publicando conteúdo sobre isso. Ou põe lá no Telegram, vou deixar o link. Obrigado a todos, boa noite, até segunda.